Fala galera, tranquilo por aí, o Wallace Carlos aqui. Hoje vamos para o nosso terceiro vídeo já dessa série, a série que eu escrevi lá no Medium. Quero ser um analista de dados, primeiríssimos passos. Então, a gente já conversou o primeiro vídeo ali sobre as questões transversais, né, dessa área de análise de dados com Python e com Pandas. No vídeo passado, o segundo vídeo, a gente colocou realmente a mão na massa, 30 minutos. Vale a pena se você se você nem sabe desse vídeo ainda, dá uma olhadinha lá, vídeo anterior. E hoje a gente vai bater um papo sobre datas, uma questão importante, e que assim, eu tive muita dificuldade em encontrar conteúdos, né, quando eu estava estudando sobre isso. E aí eu falei, poxa, quando eu for gravar um vídeo eu tenho que falar de data para o pessoal. Então, você está vendo minha tela aí? Bora lá? Vamos lá? Bom, vou abrir o navegador, você abre aí o seu. Pessoal, mão na massa. Fecha a aba aí de Facebook, WhatsApp, Instagram, essas coisas, mão na massa. Senão você só vai ver que eu já sei fazer e você talvez ainda não sabe, não saiba, beleza? E o de sempre. Vai pausando o vídeo, pausa o vídeo e digita o código. Pausa e digita o código. Legal? Google Colab, tá? É isso que a gente vai pesquisar no Google. Primeiro link, Google Colab. Se você já sabe o que eu estou fazendo aqui, ok, tranquilo. Se você não sabe, atenção. Então, normalmente, aqui embaixo, a gente clica em novo notebook. Mas como eu já tinha aberto um anteriormente, eu vou clicar nesse meu último aqui, está até com outro nome, para a gente poder salvar, tá? Mas você clicaria em novo notebook. Então, vou clicar aqui no que eu já tinha aberto. Legal. Show. Do lado direito lá, ó, essa é a vantagem de você acessar um notebook que você já abriu. Assim que você abre, ele já conecta direto. Legal? Lá do lado direito, olha aqui, ó. Tá? Legal. Conectar seu ambiente. Boa? Ele já conectou. Do lado esquerdo, a gente vai clicar no nome e vai dar um nome, né? Normal. Então, no meu caso aqui, análise 2. Podia ser 3, né? Terceira aula. Análise 2, no meu caso. Então, você põe aí aula 3. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu padronizar com vocês, vai. Aula 3, acho que fica melhor. Fica mais saudável, tá? Boa, aula 3. Clique duas vezes aqui para a gente colocar um nome, né? Para a gente colocar uma informação do que a gente vai fazer. Então, notebook de análise com acento, análise de dados, aula 3. Boa. Shift Enter. Legal. Boa. Uhum. Primeira linha de código. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos começar a documentar nosso código de uma maneira bem profissional. No outro vídeo eu coloquei só a primeira linha, que eu fiquei mais nos exemplos mesmo, mas o ideal é todas as linhas estarem documentadas, comentadas, né? Bom, vamos importar a biblioteca, né? Então, importar a biblioteca pandas. Legal. Enter, ele vem para a linha de baixo da mesma célula e vamos importar o pandas. Import pandas SPD. PD é o apelido que ele dá para o pandas. Se você já sabe o que eu estou fazendo aqui, ok, tá? A informação é para quem não sabe ainda. Legal. Olha só, ele até ficou com 13 já, porque eu acabei de rodar para fazer uns testes aqui. Boa. O que a gente faz agora? Agora a gente vai acessar a base de dados que está lá no meu GitHub. Então, vamos clicar ali em GitHub, github.com. Ele vem para cá, tá? Aqui dentro de Search GitHub, você vai procurar aí o Wallace Carles, desse jeitinho que está aí.
vai clicar em All GitHub, ele vai procurar aqui embaixo, ó, Users 1, sou eu. Nossa, demorou até para carregar. Wallace Carles, beleza. Clicamos aqui e dentro dos repositórios eu tenho repositórios de arquivos. É nele que a gente vai clicar. E a gente vai utilizar o primeiro arquivo, um arquivo CSV de ações ali da bolsa, né? Clica no nome do arquivo. Ele vai abrir essa tela que a gente já dá uma olhada aqui, ó, nos dados. São esses dados que a gente vai levar para dentro do Colab. Não clica, atenção, não clica em Copy Raw Contents, naquela caixinha ali, não clica. Por quê? Porque a gente vai clicar em Raw, ou How, tá? Você clica no How, clica em Raw, e aí sim, os dados estão aqui. O que a gente faz agora? A gente copia o endereço aí, ó. Você clica lá em cima na barra de endereços, está selecionado, dá um Ctrl C, copiamos o endereço. E aqui, quando a gente for colar, a gente vai colar aquele endereço. DF, o que é DF? Base de dados. DF, data frame, base de dados, tabela, tá? DF igual. Por que igual? Porque a gente vai chamar uma função do pandas, ao PD ali, que é o read CSV, porque é um arquivo CSV lá. Se fosse Excel, seria read Excel. HTML, read HTML, por aí vai. O Pandas tem diversos métodos para isso. Aspas duplas, não esqueça das aspas. E a gente cola lá aquele conteúdo. Vou clicar aqui fora, Shift Enter. O que ele vai fazer? Vai buscar aquele conteúdo e colocar dentro da minha variável df. Vamos visualizar as primeiras linhas. Como é que a gente faz isso? Com o método head, que visualiza por padrão 5 linhas. Deixa eu puxar um pouquinho para cima. Agora puxar um pouquinho para baixo. Ok, tá aí. E se eu quisesse visualizar as últimas? Visualizar as últimas linhas. Vou trazer um pouquinho para cima aqui. É o df ponto tail. Head, cabeça, tail, cauda. Por padrão, 5 também. Se eu quisesse mais, se eu quisesse 10, ver as últimas 10 linhas, passo ali a quantidade. Quando eu não passo nada, ele assume que são 5. Legal? Bom, vamos passar só 5. Legal. Primeira coluna, date, e é uma data, ano, mês e dia. Como que eu sei que o número do meio é um mês e não o último número? Ano, dia, mês. Bom, tem que analisar, né? A gente é analista, a gente analisa. Dá uma olhada nesse índice 4 aqui, ó, nessa linha. Ano 2020, mês 2 e dia 14. Não tem 14 meses, né? Então, por essa informação, dá para a gente saber que esse número do meio aí é o mês. Então, 2020 é o ano, 02 fevereiro, melhor mês que existe, inclusive. E 14 é o dia. Beleza? Dia 14. Bora. Bom, só que a gente precisa verificar algumas informações dessa base de dados. Então, vamos lá. Verificando informações da base de dados. Para verificar informações, df.info. Isso a gente também viu na outra aula. df.info, informações. Vamos ver as informações. É um data frame df, tá certo? Base, tabela, você chama do jeito que você quiser, mas tecnicamente para o Pandas é um data frame.
beleza? Tem 248 entradas, linhas, não é? De 0 até 247, e tem 7 colunas. Bom, aqui tem o índice da coluna, índice 0, porque a linha tem um índice e a coluna também tem um índice. Índice 0 é a coluna date, essa tem 248 linhas não nulas, não tem valores nulos aqui, aparentemente, e é do tipo object. A gente vai ver já já. Vamos fazer uma transformação, inclusive. As demais são float. O que é float? Float é número decimal. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos analisar a base de dados. Aqui, ó, a primeira coluna é a date. Legal. Apesar de ser data, tá como object, então seria um texto. É uma data configurada como texto. E as demais todas são números decimais. Aqui, ó, 34.59, 34.72, 34.02. Pode olhar, ó. Todas têm casas decimais, nem que for uma casa decimal. Todas, tá? Na videoaula passada, a gente trabalhou com a coluna open. Hoje nós vamos trabalhar com essa primeira coluna que é date. Legal? Vamos lá. Então, a gente verificou informações com o df-info, com o método info. E tem bastante informação aqui, mas a gente pode sintetizar isso. A gente pode apenas verificar o tipo dos dados das colunas. Tipo dos dados das colunas. E aí a gente não usa método, a gente usa uma propriedade, um atributo. df.dtypes. Legal? É mais sintético. É parecido com o de cima, mas é mais sintético. O info tem bastante informação e o dtypes tem o nome da coluna e o tipo. É isso. Tá? Qual que eu vou usar? Depende. Tá bom? Depende do que você precisa. Bom, e a primeira coluna continua object. Continua. Bom, vamos chamar a coluna verificando a primeira coluna. A gente tem dois jeitos de chamar a coluna, né? Peraí que minha colinha sumiu aqui. Deixa eu mexer no meu outro notebook. A gente tem dois jeitos de chamar a coluna. Ou a gente pode chamar a coluna passando direto o nome da coluna, assim. Ou a gente pode passar com colchete. Dá no mesmo. Uma outra coisinha para frente e nós vamos passar por isso. Quando passar eu vou falar, olha, lembra lá atrás que eu falei? Que a gente precisa passar os colchetes. Isso está relacionado ao nome da coluna. Deixa eu já explicar agora. Se você tiver uma coluna que se chama date, espaço, date, espaço entre os nomes tem que ser em colchete, não tem jeito. Se o nome for um nome só, ou se tiver um underline, date, underline, date, aí pode ser no colchete ou pode ser no ponto. Ali de cima, ó, df.date. Legal? Se tiver espaço, não tem jeito, tem que ser só com colchete. Dica dada. Vamos lá. Bom, nós verificamos aqui e aqui embaixo, olha, o nome da coluna se chama date. O length, bonito ficou, né? 248, tamanho, né? Digamos assim. E o dtype, o tipo, é um object. Mas é texto. Tá? Uma coluna de datas que está configurada como texto. Como que a gente muda essa coluna para a data? Bom, primeiro de tudo, vamos colocar aqui, alterando a coluna, o tipo, né? O tipo de dado da coluna para data. Beleza? Como que a gente altera? A gente passa a coluna, ela mesma
receberá nela, não é, um pd.toDateTime. pd.toDateTime. É uma função. Essa função ela precisa de dois parâmetros, dois argumentos na realidade. Ela precisa que coluna que a gente vai fazer essa alteração. Por quê? Aqui eu poderia criar uma nova coluna, inclusive, mas eu quero mudar nela mesma. Então, essa aqui será a coluna que receberá a mudança. E essa aqui, essa aqui, apesar de ter o mesmo nome e ser a mesma coluna, é a coluna que a gente vai mexer. Então a gente mexe nela e altera na outra que é ela mesma. Tá? Não é conversa de doido, não. Você vai entender já já. Porque poderia ser outra coluna para receber aqui. Poderia ser date 1. Pegou? Eu poderia criar uma coluna nova. Não estou fazendo isso. Eu estou transformando e estou mandando a transformação para ela mesma. Então é date. Fez sentido? Legal. Vamos passar aqui agora uma formatação. Um format. E aí a gente vai passar o seguinte. Uma porcentagem e uma letra Y maiúscula e um hífen. Uma porcentagem, uma letra M minúscula e um hífen. Uma porcentagem, uma letra D minúscula. O que é isso? Isso é o que está na própria coluna. Tá? Então, olha só. Por que o Y é maiúsculo? Porque é o ano. E o ano tem 4 dígitos, caracteres, enfim. Né? 2021, 2023. Não é só 23, 21. Tá? Então, 2021, 2023. Então, eu tenho que falar para ele, pega os 4 dígitos do ano. Então, bota o Y maiúsculo. Legal? E, obviamente, o hífen é porque tem um hífen, né, depois do ano. Certo? Se fosse barra, adivinha? Se fosse 2 pontos, né? Mês, M minúsculo, dia, D minúsculo. Vamos transformar aqui, Shift Enter, pausa para água. Vamos ver o que aconteceu, né? Verificando a transformação. df.date. Vamos chamar a coluna, né? Pra gente ver. Pô, mas tá igual. Mas olha a última linha. O nome é o date. O length é 248. E o the type, olha aqui, ó, date time. E como estava antes? Estava object. E agora está date time. Boa? Ah, Wallace, entendi. A gente transformou. O que a gente faz com isso agora? Agora a gente pode acessar essa coluna, que é a coluna de data, que está como data, com as suas partes da data. A gente pode acessá-las individualmente. Vamos lá. Acessando o ano. Tá? Vou chamar a coluna. Como é que chama a coluna? df, ponto, nome da coluna. Tabela, ponto, nome da coluna. Base de dados, ponto, nome da coluna. No nosso caso, ela chama date, ponto, dt. E o dt aqui é que faz toda a diferença. Precisa dele, tá? Eu vou acessar o ano. É year. Coluna, me mostra só o ano dessa coluna. Olha aí que beleza. Legal? Vamos lá. E detalhe, hein? Ou the type da coluna do ano. Inteiro. Número inteiro. Legal. Vamos acessando o mês. Vamos acessar essa coluna, dfdate.dt. Não se esqueça do dt. E como que é mês em inglês? Oh, month não, né? Month.
Month. Pessoal de inglês. Bora, vamos ver. Shift Enter. É o mês. Show? E óbvio, né? Vamos acessar o dia também. Acessando o dia. df.date. Aí já fica tranquilo, né, gente? Tranquilo, né? Eu vou deixar nessa tela aqui um pouquinho. Dá uma olhada o que tem aí, ó. Day of week, day name, day of year, days in month. Olha o tanto de coisa que dá para acessar, desde que a base tenha, obviamente, desses dados aí, da coluna date. Vamos supor que fosse date time mesmo, né? Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, tal. Pegou? Vamos lá. Olha aí. Olha o dia. Legal? Obviamente, já dei a dica, você já percebeu aqui embaixo, ó, o dtype é um int, número inteiro, e o que isso significa? O que isso significa? Acessando, vai. Acessando o ano pelo índice. Por exemplo, agora eu quero acessar o ano. Vou pegar um índice, pegar um último aqui, ó. Aqui, ó, 243. Qual que é o ano do 243? 2021. Certo? Vou pegar tudo 243. Tá? Ano 2021, mês 2 e o dia 4. Beleza? Vamos lá. 243. Olha aí que beleza. Aí mesma coisa, né? Acessando o mês pelo índice. df_date dt month, aonde o índice seja 243. Que mês que era mesmo? Fevereiro? O melhor? E vamos lá, acessando o dia pelo índice. df_date dt day 243. Dia 4. Beleza? Confere? Confere aqui. Dia 4. Show de bola? Pegou? Então a gente teve que transformar o que estava em string, o que estava em object, para data, para através de um atributo ali, uma propriedade, o dt, ir lá e pegar o ano, mês, o dia. E obviamente dá para a gente salvar isso, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Olha só. Como que eu passo aqui? Atribuindo valores das datas. Vamos lá. Eu vou chamar de antiga, porque é o nome que eu tenho ali. E o que eu estou criando, né, a variável? O que a antiga vai receber? A minha data mais antiga. Então, vou passar date. Deixa eu ver de onde que eu estou pegando. Min. Qual a data mais antiga que tem? Eu não vi, né? Deixa eu passar já aqui embaixo, ó, antiga. Desse modo, ele executa essa daqui, salva aqui na antiga, e como eu chamo antiga, ele já mostra. Legal? Shift Enter. Dá uma olhada. Opa, então a data mais antiga é 10 de fevereiro de 2020. E ele deu uma saída aqui, ó. Olha a saída, timestamp. Por quê?
porque ele tem hora, minuto e segundo. Boa? É a saída desse método. Ele já sai assim. Legal? Vamos continuar. Atribuindo valores. Atribuindo mais valores. Vou colocar assim. Tá? Então, se eu coloquei a data mais antiga, agora eu vou trazer a mais recente. Né? dfdate.max. O min ele traz os valores mínimos e o max traz os valores máximos. O min traz a data mais antiga e o max traz a data mais recente. Recente. Para essa base de dados. 10/2/2021. Então é um ano. Tá? Um ano aqui, ó. Um ano de base de dados. Legal? Bom. Se eu... deixa eu passar de outro jeito aqui o max. Deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu passar aqui. Existe um modo de você passar o método min e o método max. Pode ser assim. Então, base coluna método ou você já chama o método antes e lá dentro você coloca a sua coluna. Base coluna. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou até copiar aqui. Tá? Essa saída para a gente ver se dá o mesmo resultado. Olha aí. Beleza? Então, tem os dois modos de você passar o método. Tá bom? Tinha anotado que acabei esquecendo. Agora, a gente vai ver a diferença, a gente já sabe que é um ano, né? Diferença entre as datas. Bom, se a gente pegar a mais antiga, a antiga e tirar a recente, vai dar alguma coisa aí, né? Mas a gente tem que salvar isso numa variável. Então eu vou criar uma variável aqui que é a diferenca, né? Espera aí, volta aqui no notebook. Diferença. Só que eu não posso usar cedilha, né? Então, a diferença vai ser a data mais antiga menos a mais recente. O que será que ela vai me trazer em diferença? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Legal, Shift Enter. Opa, outra saída. Olha só. Olha só, não olha só, né? Uma é timestamp, mas quando ele faz uma operação, ele traz ali um time delta. Pô, o que é time delta? É o tipo da saída, porque é uma operação. Ele traz, olha, 366 dias. Olha e bolha. Hoje meu dicionário está amplo, né? Então, olha só. Eu ia falar bem, olha, né? Então, sai bolha. 366 dias. Bom, mas e se eu quiser utilizar esse dado, né? De verdade, deveria ser a recente menos a antiga, né? Tá certo? Porque ele já sairia um valor positivo. Mas se eu fizesse isso, eu não iria usar a função que eu vou te mostrar agora. Então, por isso que eu coloquei a antiga antes. Para dar um número negativo. Se eu quiser trazer... Bom, primeiro, como é que eu pego só esse valor? Será que tem jeito? Se o seu supervisor vir para você e falar assim, Wallace, tal, olha essa base de dados aí e traz para mim qual a diferença de dias aí? O que você vai fazer? Agora você sabe como é que fazer, né? Como faz. Mas você vai apresentar para ele isso daqui? Print time delta? É complicado, né? E aí a gente tem um método para extrair esse valor. Vamos lá.
extraindo o valor. Não é bem uma extração, é uma correção, né? É o método ABS. O ABS é o... Lembra do módulo lá da matemática? A ideia, assim, por trás é que se for negativo, ele multiplica lá por menos 1 e zera, né? Olha só. Primeiro de tudo, é negativo o valor, certo? Tudo bem até aí? Tranquilo? Aqui, ó. Menos 366. Isso tem que estar claro, né? Por isso que eu coloquei a data antiga antes. Mas se eu passo aqui, e aí eu salvei isso na diferença, né? Se eu passo isso dentro do ABS, pô, ele continua trazendo ali. O que está faltando aqui? Você vê que ele já trouxe 366, né? Ele já deu uma ignorada aqui no valor negativo. Bom, extraindo o valor. Eu já coloquei extraindo o valor. Vai extraindo o valor também. Tá bom? Aqui era modulando, né? Se eu fosse pensar no módulo, né? Lá. Fica assim, fica melhor. Extraindo o valor. Então eu vou passar um ABS, um diferença, ponto 10, porque eu quero o dia. Se a colinha tiver certo ali, vai rolar. Show? Beleza? Então, olha só, o ABS, se ele pega um valor negativo, menos 366, ele traz para 366, mas se eu passo o 10, ele consegue arrancar tudo fora e me dá o que eu preciso. Legal? Gostou? Agora é o seguinte, pessoal, eu vou fazer questão de apresentar dois erros aqui para a gente tentar compreender o que a gente fez ali no min, tá? Vocês viram aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a gente passou a coluna e depois o método min, e um outro formato a gente passou o método e dentro do método a gente passou a coluna. Também deu certo. Para o min e para o max isso funciona. Para o ABS eu tenho que passar ali dentro. Tá? A minha variável eu tenho que passar dentro do ABS. Olha o que acontece. Deixa eu passar ali, ó, o erro no ABS. Se eu fizesse assim, ó, diferença.abs, certo? Eu vou mostrar primeiro o min. Diferença.min. Vai funcionar? Dá uma olhada. Shift Enter. Ih, rapaz. É porque é um time delta. Vou para o ABS agora. ABS. Olha lá. Entendeu? Então, não é porque eu chamo um método e ponho ele depois que ele vai funcionar. Tá entendendo isso? Cada desenvolvedor, cada programador, ele pensou num método de um jeito. O que, que o método traz? No caso aqui, a diferença entre as datas, ela gerou uma saída time delta. Para eu extrair, eu tenho que colocar o ponto 10. E mesmo assim, olha só, diferença ponto 10 ponto ABS. Você fala, não, agora funciona, porque eu estou chamando o ponto 10. Vamos ver. Olha lá. Percebe? Então, é para dar erro mesmo, porque a gente está pedindo uma coisa que não existe ainda. Tá bom? Então, a gente passa lá dentro. Eu vou até deixar aqui para a gente. Eu vou rodar o de cima, né? Mas para ficar bem nítido assim que existe erro e mais, ele te fala lá, ó, o erro de atributo. Um inteiro, um object, não tem o atributo ABS. Legal? Está esperando um int, né? Porque a gente está querendo tirar o valor aqui, ó. 366. Beleza? Tá bom? Então, só para a gente ficar de olho nesse tipo de situação.
Finalizando. Poxa, Wallace, legal. Data, eu realmente não tinha visto, ou tinha, né, visto isso já por aí. Mas como é que eu sei? Bom, aí a gente vai fazer o seguinte. Pandas date to date time, né? Pandas date time. Pandas to date time. Pandas to date time, que é exatamente o método que eu trouxe para vocês aqui, ó. To date time. Era object, era texto, era data no formato de texto, e a gente trouxe para data mesmo. Olha o tanto aqui o format aqui, ó, que eu utilizei, tá? Legal? Não é por acaso. Não aparece do nada, né? Aqui, ó, ele vem passando, ó, year, month, day, tá? Legal. Algumas informações aqui. Deixa eu ir lá para baixo, porque aí tem deixa eu ver. Aqui, ó. Olha aqui o format. Beleza? Legal? Bom, deixa eu sair dessa tela aqui e conversar com vocês. Pessoal, essa foi a terceira aula. Segunda de mão na massa. E eu usei um tema que eu achei importante colocar, que é a configuração ali, formatação de datas. Isso ocorre aos montes, né? E a gente pegou esse método para extrair valor de uma diferença de data. Isso é muito mais comum do que você imagina. Muito mais comum, muito assim, extremamente comum, né? O pessoal do SQL faz bastante, mas também dá para fazer no Python. E foi isso que eu quis mostrar. Ah, poxa, Wallace, a gente vai utilizar? Acredite, utiliza bastante sim, tá? Eu quis deixar então essa videoaula para esse conteúdo, tá? De datas. Dica do coração. Pessoal, põe a mão na massa. O vídeo está aí, pausa o vídeo, digita junto comigo, digita o que eu tenho digitado. Ah, mas você não vai colocar o código em nenhum lugar? Não. Não vou colocar, pessoal. Senão é mais copiar e colar. Tá? Assista o vídeo. Você tem que investir na sua formação e no seu aperfeiçoamento. Assista o vídeo, pause o vídeo, digite código, anote. Outra questão. Poxa, Wallace, eu já assisti todinho, eu já sei. Se você sabe, parabéns, você sabe. Não é assistindo uma vez o vídeo e não colocar a mão no código que você vai se desenvolver. Acredite. Um grande mestre, eu vou tentar lembrar o que ele falava. Ele falava assim, olha, não é você ficar assim, assistindo e olá que legal, né? Assistindo, ele ainda usa o exemplo do skate. Olá que legal, manobra de skate, que você já sabe andar de skate. Não sabe andar de skate. O máximo que você vai saber é que a pessoa do vídeo sabe andar de skate, você não. Então, compromisso. Você já sabe, show de bola. Talvez o vídeo nem seja para você. Pega o vídeo e compartilhe com alguém. Ó, tem um vídeo aqui que o cara explica uns negócios que meio legal e passa o vídeo para frente. Compartilhe o vídeo. Se você já sabe, se você não sabe ainda, ou se você tem dificuldade ou está relembrando, senta, pausa o vídeo e digita. Não tem outra forma, cara. Não tem outra forma. É assim, tá? 100% transpiração. Legal? Então, recadinho do coração. Momento, deixa pra lá. Pessoal, agradeço seu tempo, o tempo de vocês, evidentemente, né? O meu também, mas é uma troca, né? Próximos vídeos aí, a gente vai trabalhar várias questões de estatística. Vamos entrar em média, mediana, moda com uma profundidade um pouquinho maior. Vai ter uns gráficos aí. Na sequência, vai ter bastante coisa ali voltada para transformação de dados, para ordenação de dados, localização. Olha, eu acho que serão 9 aulas, alguma coisa assim, 9 ou 10 aulas. Pelo menos o script ali, o conteúdo estava batendo nisso. E de novo, né? São as aulas do Medium que eu escrevi. Tá? Então tem uma plataforma. Depois eu vou tentar deixar os links aí tudo organizadinho para vocês irem acessando. Vídeo é vídeo, texto é texto. Tem gente que gosta de texto, eu particularmente adoro texto, e tem gente que gosta de vídeo.
precisa do vídeo, é visual, sinestésico lá, né? Enfim. Então, valeu mesmo essa companhia aí e galera, foco e compromisso. Mercado, ó, borbulhando, sedento de bons profissionais. E se não for você, vai ser alguém, tá bom? Então que seja você. Grande abraço. Até lá.